Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã, Clínica Social Jung Brasil e rede afiliada. Temos hoje clínica social no estado do Paraná, na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Goiás, Brasília. E mais, logo, logo teremos mais, com profissionais espalhados no Brasil inteiro. E o tema de hoje, nós reduzimos aqui o número de convidados para a gente poder aprofundar um pouco mais esse tema, tem a ver com essa série que nós estamos fazendo sobre as compulsões, mas é um problema de saúde pública mundial gigantesco, chamado obesidade. Que tem a ver com os vícios, com as compulsões, compulsão alimentar, com problemas graves aí endocrinológicos, temos aí o biotipo com tendência à obesidade, mas, sobretudo, é um problema de saúde pública mundial. Bom, hoje com a gente está nosso colega, professor Léo Tondato, supervisor, coordenador da Clínica Social de São Paulo. Olá, professor, bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jorge. Bom dia. Léo, a gente tem percebido aqui alguns dados horrorosos. Há algumas semanas, a Organização Mundial de Saúde vem soltando esses estudos, isso não é novo, que a gente tem quase 1 bilhão de pessoas com tendência à obesidade no planeta Terra. Tá? E não é só um problema alimentar, que ao mesmo tempo me choca esses dados. Como é que você consegue, às vezes, um mundo que tem aí, mais ou menos milhares de pessoas passando fome, como é que a pessoa consegue esse efeito de na subnutrição também ficar obesa? Tá? O que acontece, se a gente for parar para pensar? O que é essa questão dessa voracidade alimentar? Perfeito, perfeito. Hoje tem aí ao longo da live tem uns amigos seus, Jorge. Eles estão meio bravos, falando que faz tempo que você não fala com eles, viu? Então, vamos aos amigos da mitologia e quem sabe a mitologia ajuda a gente a pensar nisso. Exato, exato. Eu tinha visto isso há uns anos atrás também, né? Os índices, você falou dos índices, os índices alarmantes também de obesidade infantil. Legal, daqui a pouco eu vou falar disso, que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia soltou na virada do ano passado, 2023 para 2024, que 1 a cada 4 crianças está com colesterol alto. Exato. Então, o problema, você vê que os dados estão mostrando que a gente tem um problema crescente, porque essas crianças, primeira infância, vão se transformar em adultos, vão passar pela adolescência, vão chegar na vida adulta com que qualidade de vida? Exato. Isso é preocupante, né? Mas eu acho que você fez uma pergunta bem chave, Jorge. Eu lembrei, você tem fome do quê? Você tem sede de quê? De quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Salve Titã, salve Arnaldo Antunes. E eu fico pensando, essa voracidade também é uma marca da nossa sociedade atual, né? Ontem eu estava dando uma aula, né? E eu estava falando justamente um pouco sobre isso, né? Dessa voracidade que essa nossa sociedade contemporânea tem. O Lipovetsky vai usar o termo hipermodernidade, né? Para contextualizar essa sociedade que nós vivemos, né? E que é fast, né? Não só fast de velocidade, mas o fast food também, acho que entra aí, né? Agora me veio isso, Jorge. Né? E
extremamente voraz, quer dizer, você também não pode parar, você também não deve parar, né? E a comida aí, ela ocupa um lugar também, né? Muito importante. Então eu falo dessa sociedade, né, que a gente descarta os vínculos, as relações, né? Então, essa sociedade tão líquida, né? A comida se torna também um grande amigo, né, Jorge? Opa, amigo, amante, né, vira o grande companheiro nas noites de solidão. Engraçado que você entrou num tema, né, quase todos os pacientes ao longo da minha vida que eu atendi com obesidade, eles têm uma profunda carência, uma carência de alma. Não gosto de generalizar, porque acho que tem casos e casos, mas é que nem a pessoa que tem o vício no cigarro, né? O amigo da solidão, né? O tal do cigarro. O alimento vira mais ou menos a mesma coisa, né? A psicanálise traz muito essa questão da fase oral também, né, que a gente desdobra num outro sentido, né, simbólico, mas tem essa questão de eu preciso ser saciado, né? Exato, exatamente. E eu preciso ser saciado, eu preciso ser saciado o tempo todo, né? Você falou dessa, eu vou falar assim, dessa desconexão com a alma, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, há um predomínio unilateral, tá? Por assim dizer, de logos, né? Da razão. E esse lugar simbólico, imagético, esse pensamento metafórico muito prejudicado. O que isso vai acarretar? E uma desconexão com a realidade da alma, uma desconexão com a realidade interna, né? Os deuses originais, nesse sentido, eles foram, então, deslocados para outros grandes deuses. Jorge, conheço vários deuses. Conheço o Deus Instagram. Você conhece esse? Rapaz, É. O Deus, né? O Deus cigarro, o Deus bebida e o Deus comida também. Só que os deuses vão castigar, né? E castigam na forma das patologias. e é curioso, Léo, que tem o Deus Instagram, tem o Deus TikTok, tem o Deus Viva Fora de Si, né? Mas o que eu acho interessante dentro da obesidade, eu queria também até já abrir esse tema, porque as pessoas falam muito também de gordofobia. E eu falo Uhum. que na nossa discussão, ninguém está querendo aqui discutir identidade por estética. Porque a obesidade, sobretudo, ela vira problema de saúde, né? Vem junto diabetes, vem junto, né, cirrose, esteatose, vem junto problemas articulares, vem junto toda uma série de complicações, né, gravíssimas para a vida da pessoa, né? Doenças cardiocirculatórias, né, vem junto o infarto do miocárdio. Então não é a questão de discutir se a questão da estética, né? Eu posso ser um gordo feliz. Sabe, a gente sabe que a obesidade mórbida, ela acarreta um processo autodestrutivo muito pesado. Né? Então, não, você não pode, sabe, você não pode tratar com desleixo ou naturalizar um processo patológico por um discurso identitário distorcido ainda, né? Porque a gente está falando de saúde, né, Uhum. Léo? Sabe, eu Exato. fico muito assustado quando eu vejo esse tipo de discurso. Não acho que a sociedade tem o direito de discriminar, ou de julgar, ou de fazer bullying com a pessoa que tem obesidade. Não é isso. Mas a gente não pode naturalizar um problema que é uma patologia e que tem graves consequências se a pessoa não se cuidar, né?
E aí, Léo? Eu acho que a gente não pode naturalizar ou banalizar a falta de cuidado consigo mesmo, Sim. né? Sabe o que eu brinco? É outra marca, né, Léo? Pelo que eu percebo, isso existe na maior parte dos casos de obesidade. Uhum, Você vai percebendo que a pessoa vai se abandonando. Ela para de cuidar da gente, ela para de se cuidar. Sobretudo, tem uma relação direta na atualidade disso com o sedentarismo. Você isso. percebe que a pessoa vai limitando atividades físicas, né? Ela vai se deixando levar, né? E ela centraliza os hábitos dela, né? Eu gosto muito daquele livro Bíblia e Psique do Edinger, quando ele traz os vícios e compulsões como a ruptura do primeiro mandamento. Você tem ele aí para mostrar para o pessoal, Léo? Tenho, É, peraí que eu vou pegar para já. Peraí. a idolatria, porque a pessoa transforma o ato de comer no centro da vida dela. E ela mobiliza uma carga energética para esse ato de comer, né, que ele não faz um prato para se servir, ele faz quatro, né? Tá, você vê que ele ataca mesmo, né? É aquela coisa meio do Taz, né? Que é uma coisa assim, a voracidade, né? Tá? E isso vira uma idolatria, o ato de comer, né? Porque tem o culto à comida, né? Então, tudo bem que a gente marca de sair com os amigos, vamos encontrar no restaurante, né? Vamos, né? O alimentar-se está vinculado à socialização. Então é difícil você não ter esse processo, né? Mas isso não tem que ser o centro da vida, né? A individuação da pessoa é outra coisa. E aqui a gente tem uma transposição da realização no comer. E uma transposição, Léo, que me chama muita atenção por carência, né? A vida tá ruim, vou encher a cara, vou comer todas, né? Tá? Ou vou comer tudo, né? Relacionamento não tá bom, trabalho não tá legal, vou descontar comendo. E aí, Exato. Léo? Ó, o livro que o Jorge falou é esse daqui. Eu peço até desculpa aqui que tá não assistindo, que eu tô com a garganta um pouco ruim, fugindo da gripe. Bíblia e Psique. Simbolismo da individuação no Antigo Testamento. É esse daqui. Acho que isso dá para encontrar no estante virtual. E Né? é legal, porque o Edinger traz essa relação direta dos vícios, todo tipo de vício, com a ruptura do primeiro mandamento, né? Ama teu Deus sobre todas as coisas. Você vê que a pessoa começa a alimentar-se sobre todas as coisas, né? Eu acho muito curioso que a pessoa na segunda-feira já está pensando onde é que ela vai jantar na sexta, né? Ela não tem outra coisa para colocar na vida, né? Vai paquerar uma menina, olha, não, mas transforma até o ritual de paquera, mas antes nós vamos na churrascaria, sabe? Sabe? Meu mundo é comida, né? E aí que perversão do sentido de vida é isso, né? O que Exatamente. acontece, né? Tem Isso. alguns mitos vinculados à obesidade aí, Léo? Do Olha, come-come que não para de comer? eu vou trazer hoje. Vou começar com um conto, Jorge. Tá? Tem um conto japonês. Esse conto ele está no livro. Depois eu posso pegar o meu aqui, que o meu está lá atrás. Ele está no livro A Psique Japonesa, Grandes Temas dos Contos de Fadas Japoneses. Ele é um livro já é cinza, né, da editora Paulus, de um analista junguiano japonês, né? Acho que inclusive ele foi presidente da IAP. Ele vai trazer um conto chamado, que eu acho muito interessante para essas questões alimentares,
chamado A Mulher que Come Tudo e a Mulher que Come Nada. E nesse conto, ele vai falar um pouco desses lugares dos extremos, né? E a mulher que tem uma voracidade enorme, né? E nós temos uma figura para você, Jorge. Temos uma figura. Tá? Ele perguntou por que você não chamou ele para ir nos Relatinhas. Ele está muito magoado. Rapaz, nós estamos indo no Bar da Tia, nós mudamos o point. Ah, então é por isso que ele encontrou com você. É uma figura, é um yokai da mitologia japonesa, chamado Gashadokuro. Tá? E é muito interessante a formação do Gashadokuro. Eu vou trazer aqui pra gente, porque quando a gente vai falar de Gashadokuro, a gente imagina uma entidade só, né? Um yokai só. Existem vários Gashadokuros, tá? É uma classe desses yokais, né? Desses seres, vamos falar assim da mitologia japonesa, seres sobrenaturais. Mas o Gashadokuro, ele é formado a partir da experiência da morte pela fome. Só falar, mas Léo, e a obesidade? Tem uma ligação aí direta, né? É simbólica direta. Exato. E o Gashadokuro, depois, ele para se formar um Gashadokuro, você precisa ter muitos espíritos que morreram famintos, tá? E aí se forma um Gashadokuro. O Gashadokuro, Jorge, ele é um esqueleto enorme, que tem mais ou menos uns 15 metros de comprimento, né? E se não houve essa cerimônia de morte, né? É formado então Gashadokuro. Mas o que acontece? O Gashadokuro, ele anda à noite e ele tem uma máscara. Isso também é muito interessante para nós, que ele está em constante sofrimento. Por quê? O Gashadokuro, ele, por conta de toda essa formação que eu contei para vocês, ele tem uma fome eterna. Né? É curioso, Léo, tanto que a mitologia ela dialoga com o que a gente vê dentro da psicodinâmica, na psicopatologia, porque de uma certa forma a Dona Maria que está lá, né, com sobrepeso, criando cada vez mais, ela tem essa característica, né, de a fome não passa. Você tem fome de quê? De quê? Né? A gente não quer só, sabe? E a pessoa fica nessa coisa sempre de, né? Ela tá tomando café já pensando o que ela vai fazer no meio das refeições, né? Pensando o que ela vai jantar, pensando no almoço. A cabeça está toda direcionada como um vício, né? Porque os vícios eles têm a ver com os transtornos de ansiedade. E se a ansiedade tem muita energia psíquica ali canalizada, represada, que não só não é um processo gostoso, né? É um processo agoniado, né? Tá? A pessoa está agoniada. Eu tinha um amigo meu que era obeso, Léo, e era um barato sair com ele, aí em São Paulo, né? Porque eu morava em São Paulo. Né? A gente tinha uma rota, que era sair, por exemplo, da Vila Mariana para ir para Pinheiros. Cara, o cara parava em 4 lugares para fazer boquinhas, né? Não, peraí que eu vou parar ali, né? Meu Deus! Isso eu vivi, cara, eu fiquei de cara. Michael, um grande baterista, né? E a gente rodando de carro. Cara, sem gozação. Cara e ele tinha aquela compleição física de ser um cara alto, então a obesidade ficava um pouco disfarçada, né? Uhum. Mas o cara, num trajeto simples, que a gente gastaria mais ou menos meia hora para fazer, ele gastava 1h30. Porque nessa 1 hora sobressalente, era as boquinhas, né? Não que ali tem uma coxinha, tô passando na rua da coxinha. Ou seja, a referência do cara era, Marco, ali a tia da jujuba, ali a coxinha, ali aquele pedaço de pizza que está pronto.
Você falava, cara, peraí, né? Era a via sacra da comida. Eram os marcos mentais, né? No mapa mental do cara, era onde é que tinha comida. Uhum. E uma questão de você sentir até na respiração da pessoa, aquela coisa. Aquela pessoa agoniada, intranquila, sabe? Você não vê sossego na pessoa. A pessoa é tensa, né? Que é uma característica do vício, né? Seja ele, né, em rede social, que dá crise de abstinência, né? Tá? E pegando essa temática que você trouxe dos esqueletos gigantes, que eu não decorei esse nome ainda, é Gachadokuro. curioso, Gachagokuro, tá? Né? Se você quiser procurar o livro lá para mostrar para o pessoal, tranquilo, né? Eu fico pensando nessa história vinculada ao sumô, porque no Japão existe um culto à obesidade que o cara tem que comer até ficar gigante. Eles são criados, né? E foi outro evento que eu tive a honra de ver em vida, na década de 90, no começo, quando a colônia japonesa trouxe para São Paulo uma comitiva de lutadores de sumô. Eu tinha um grande amigo que era japonês na época e falou: você quer assistir? Eu estou com um convite. Aí eu fui assistir os caras lutando, né? Mas eu fiquei impressionado com o tamanho dos caras, Léo. Eram os caras assim, que tanto é que eles tiveram que trazer dois Boeings adaptados, tirando poltronas para os caras poderem viajar. E o que mais me Meu Deus. Não, isso aí aconteceu na década de 90. E o que mais me assustou é que o tratamento desses caras eles são da família real japonesa. Eles têm tratamento de realeza. É que nem na Inglaterra, o tratamento do Sir, né? O Sir, né? Sir David Gilmour, Sir Paul McCartney, o cara tem uma série de benefícios por pertencer à corte. Tratamento de realeza. Tá? E é curioso, né, que tem a ver também com essa mítica aí que você nos trouxe, né? Exato, exato. Ó, pessoal, o livro é esse daqui, ó. A Psique Japonesa, Grandes Temas dos Contos de Fadas Japoneses. Ele também já está esgotado, tá? Mas Quem que é o autor? é o Hayao Kawai. Sim, foi presidente da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica, né? Isso. E é curioso, Léo, porque também na China, que a China é taoísta, ela não é budista, né? Ela tem uma parte que né, aquela figura do Buda gordo, aquilo é uma gozação dos chineses, não sei se você sabe, né? Tá, aquela imagem do Buda Maitreya gordão, cara, aquilo é uma gozação que os chineses fizeram, né? Tá? E que é engraçado que se difundiu essa imagem aqui nas Américas, né, como sendo a imagem do Buda, e não é, né, meio que uma sátira deles, né? Uhum, uhum. Tá? Mas tem essa questão mítica aí que acho que lembra um pouco da questão da opulência, né, da fartura, que acho que perpassa um pouco pela deusa Deméter, né? Também. Que é a deusa A Mãe do. Terra, ela era meio gordinha, né? Eu não sei se na África a gente poderia falar mais ou menos isso também, né? Sim, olha, eu tô pensando aqui que deusas que vão trazer no seu arquétipo esse lugar, né? A Iemanjá, com seus fartos, mas a Oxum traz isso, né? O que é também a responsável pela fecundidade da terra, nesse aspecto, como a Deméter, né? E agora eu fiquei pensando uma coisa, Jorge. Ele está falando de um dos 7 pecados capitais, certo? Correto. Está falando da gula, né? E a gula, ela também vai além do que a gente estava falando desde o começo dessa live, ela vai além do comer e do beber exageradamente, né? Mas
esse pecado, eu acho que ele nos mostra o quanto que, por muitas vezes, nós somos atraídos por situações efêmeras que pode nos levar para o fundo do poço se a gente não tiver cuidado. Sim, o alimentar pode ser uma cobertura de um vazio existencial. É importante a gente parar para comer, ter uma alimentação sadia, mas o alimentar não pode servir de buraco para a socialização, para um lazer sadio. Né? O ato de comer não pode ser o centro da vida, né? Isso. E aí a gula. Ele é um dos fatores da vida, não o centro da vida, né? Isso. E aí a gula se torna uma fuga, né, para ou para ansiedade ou para qualquer outro sintoma, né? Exato. E é curioso, Léo, que vem muito a proporção que a civilização facilitou a alimentação industrializada, cada vez mais saturada. Não tem sido raro, nós temos aqui amigos que são endocrinologistas, né? A gente trabalha com equipes de saúde, lembrando, né? Não tem sido raro, Léo, você perceber pessoas que estão obesas, subnutridas. O mais chocante dessa história é que às vezes a pessoa ela tem um volume de corpo grande, mas ela está totalmente deficitária, né, de várias questões de produção aí, de vitaminas, né, que é o mais assustador que a gente tem acompanhado, principalmente em crianças, é isso, né? Que é muita bolacha, é muito macarrão industrializado, é muita porcaria, é muita, né, e não tem verdura, não tem. E, sobretudo, nós estamos tendo uma explosão de casos aqui graças ao sedentarismo. É muito tempo em rede social e muito pouca atividade física, né? Tanto é que, não sei se você sabe, os Estados Unidos da América, eu fiquei horrorizado quando eu estive lá, também, 88 a primeira vez. Cara, eu era muito magro na época, né? Estava pesando 56 quilos, né? Meu biotipo é mais magro. Uhum. Léo, eu era quase que porque lá todo mundo era obeso. Era difícil ver uma pessoa que não era obesa lá, né? Você era um ET Lá, brasileiro lá. eu era até brasileiro, o típico subnutrido, né? Acho que era eu e a turma que eram os indianos, né? Uhum. E talvez um ou outro latino, né? Também, que era um pouco mais magros, mas o americano mesmo, até que eles já vêm aí, tem 15, 20 anos aí, campanhas pesadas para tentar mudar hábitos alimentares, né? Porque são refeições totalmente atravessadas, é um café da manhã extremamente pesado, né, saturado, né, não almoço, o almoço deles é um Big Mac, né, janta é sanduíche. E a gente está falando de pessoas aí com 120, 140 quilos fácil. Né, o maior índice de infarto do miocárdio do planeta Terra, colesterol alto é água, né? Exato. Você sabe, Jorge, eu lembrei daquele documentário, eu não vou lembrar agora o nome, mas que lá que acontece lá nos Estados Unidos, que ele come todo dia McDonald's. Né? Tem acho que está na Netflix, e tem um documentário da Netflix, se eu não me engano, o título é Você é o que você come, ou algo do gênero, que vai falar um pouco também sobre isso. Né? Jorge, a gente falou de um dos 7 pecados capitais, né? Mas é interessante também a gente trazer aqui a origem da palavra pecado. Sim, Né? e aí? Pecado é uma palavra do grego, amartia, e é um verbo, né, amartia, que vai falar sobre errar o alvo. Então não é um erro de juízo, mas a gente pode pensar que é um não conseguir atingir um objetivo existencial. Sim, aí é onde a gente vê o que acaba acontecendo com todos os vícios, que é um deslocamento da energia psíquica para um único ponto. Né? Se essa pessoa pegasse, deslocasse a energia dela um pouco para o lazer, um pouco para relacionamento, um pouco para o trabalho, um pouco para alimentar, estava tudo certo.
A gente vê uma sobreposição, aí um pecado da híbris de deslocar quase toda a energia para aquilo. Não é raro você conversar com uma pessoa obesa, ela só fala de comida. Ah, que meu primo virou chefe, que tem um prato de não sei o quê. Nossa, toda semana eu quero ir num restaurante assim, assim, assado. Vamos viver a experiência dos 1000 sabores que explodem na boca, cara. Os 1000 sabores que explodem, uma explosão de sabores. Acho tão bonitinha essa frase, né? Mas não tem nada mais obeso do que isso, né? Exato, E exato. a cultura vem favorecendo isso, que é muito legal você comer um prato bom, mas tua vida não pode ser só isso, né? Tá? Tanto é que eu tenho colegas aí que são, né, mais obesos, cara, a alegria deles aqui em Goiás, né, aqui na cidade de Goiânia todo ano acontece o comida de boteco. Você já pegou comida de boteco aqui em Goiânia? Eu adoro comida de boteco. Rapaz, eu também gosto. Aí todo restaurante, todos os bares têm que fazer um prato até, esse ano acho que foi até R$ 40, R$ 50, não lembro bem o valor, tá? E aí cada casa especializa. Aí por ano eles escolhem. Ah, tem que ter castanha de baru, tem que ter piqui. Por ano eles escolhem um ingrediente. Aí os barzinhos, né, as casas noturnas ficam concorrendo para ver quem que vai ganhar comida de boteco. Aqui para o obeso, eu não preciso falar que o olhinho brilha, né? Por Oh, quê? Sabe, eu vou poder tomar todas, comer bastante coisa saturada, né? Só em função disso. Né? No culto, a gastronomia, né? Que tudo que virar culto, virou idolatria, vira uma perversão do sagrado. Eu sou frequentador do comida de boteco, mas eu não vivo em função disso, né? Não tenho orgasmos múltiplos pensando que, nossa, começou a temporada, né? Que é o que a gente vê a pessoa obesa fazendo, né? Ele entra num êxtase, né? E é um êxtase que é difícil. Você falou, oh, rapaz, olha, vai ter uma outra coisa aqui para. Não, eu não posso perder um dia, que eu tenho que ir em todos, né? exato. E tem também, eu estava lembrando aqui, enquanto a gente estava conversando, tem um livro, esse não é traduzido para o português. Né? Um que eu ia trazer é a Mary Woodman, Coruja era filha do padeiro. Sim. Né? E outro é da Cheryl Fuller, se chama The Fat Lady Sings, a Psychological Exploration of the Cultural Fat Complex and Its Effects. Esse daqui, eu tenho a edição em PDF. Fat Não, eu Lady. lembrei, eu lembrei aí, você falando das valquírias, né? E lembrei das cantoras da ópera, que era na Itália, principalmente, né? Nessa fase aí clássica, era a regra, as musas do teatro tinham que ser obesas para poder ter caixa torácica vasta e cantar, né, Exato. a ode à grande soprano, né, que é lírica. Né? Tem Ô, Jorge, hoje você está me evocando bibliografias, poxa. Tem um outro livro, esse eu comprei ontem, Jorge, inclusive. Ele preciso ir hoje lá na livraria buscar, chamado História da Alimentação, né? E tem também o da Paulus, Alimento e Transformação. Esse é muito importante também. Mas eu lembrei, você falou das Valquírias, me levou para a mitologia nórdica, né? O que os guerreiros, as pessoas, né, que tinham essa morte gloriosa, elas iam para o Valhalla. Né? E o que elas faziam no Valhalla? Elas ensaiavam as batalhas, mas elas comiam num grande banquete, esperando o Ragnarok, o final dos tempos. Tá? E você tinha um javali, que dia após dia a carne dele era regenerada para ser comida no outro dia. Né? Então, é interessante a gente pensar, a comida permeia as relações? Claro. Né? Por exemplo, como é que eu vou ficar sem comer? Não. Mas, eu acho que o,
pulo do gato da coisa é essa idolatria, né? Então, se você coloca nesse lugar da idolatria e nesse lugar de um outro Deus, você vai ser castigado por isso fatalmente. Aí, olha a híbris aí, né, Jorge? Sim, e isso está me lembrando um problema psíquico que tem a ver com a ansiedade, que é quando o complexo toma conta da psique e a pessoa perde o controle sobre isso, Léo. A autonomia psíquica lá que a gente está falando de lá de trás do Pierre Janet, né, o mentor do Jung. Você vê que a pessoa ela não, nem perpassa pela vontade desse desejo, ela é possuída por esse desejo. Às vezes nem consciência tem dessa voracidade. Ela vai, entendeu? Ela já acorda assim, né? Café da manhã. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, perdão, gente, por estar fazendo essa referência bibliográfica, mas eu tinha um amigo meu, né, Arnaldo, lá na Praia Grande, litoral de São Paulo, fui tomar café da manhã na casa do Arnaldinho. O Arnaldinho era obeso, os pais eram obesos, mórbidos. Cara, eu fiquei horrorizado que eles fritaram para o café da manhã 15 ovos. Meu Deus! E eu fiquei olhando aquilo, cara, e não era só ovo, não, cara. O trem era esquisito, sabe? Foi um bolo de fubá, 15 ovos, não sei o que, tudo bem, que o menino, né, achei a coisa gostosa, bolo de chocolate, né? Mas eu fiquei em estado de choque. Falei, cara, ele falou, não, aqui em casa todo dia é assim. Falei, Aí a gente discute aquilo que a psicologia analítica Jung traz com a literalização da palavra possessão. A pessoa está possuída por essa força, né, de deslocamento energético, ela nem vê que está fazendo aquilo. Ela vai se dar conta disso quando ela está adoecida. Muitas famílias estão fazendo isso com as suas crianças. Aí, quando a criança aparece com 7, 8 anos de idade, faz exame de sangue, aparece colesterol alto, o que eu fiz para meu filho chegar nisso? É muita comida industrializada, é muito sedentarismo, é muita criança o dia inteiro no celular sem brincar, sem, sabe, aquela coisa do menino atentado de tocar a campainha e sair correndo, né, descendo a rua, criança viva. Vai dar complicação essa receita, né? Pouca atividade física, né? Acúmulo de energia, alimentação errada. E é triste a gente falar que 1 a cada 4 crianças no Brasil hoje tem essa característica, né? Sim. É muito alto. É muito alto. Tem. E você estava falando dessa questão, Jorge, do complexo. Cabe lembrar, né, aqui para quem nos está nos assistindo, que o complexo ele possui uma característica autônoma, por isso que ele tem o nome dos complexos autônomos, né? Que vai irromper a consciência a partir do momento que ele vai ganhando mais e mais energia, irrompe a consciência, né? Então ele fica tão energizado a tal ponto de romper a consciência e exercer efeito de tirania sobre o ego. Sim. Você tem aí a psiquiatria junguiana? Fierce, tenho. Pega ele aí para o pessoal para mostrar. O Fierce foi um paciente do Jung, estudioso do Jung, deu sequência. Ao contrário do Jung, ele na vida fez um único livro, mas para mim é um dos principais livros para quem gosta de saúde mental. E ele vai falar dos complexos maternos, e a obesidade está ali no meio, tá? E é uma mistura, Léo, na minha percepção clínica, né, entre complexo materno no sentido a pessoa não segue muitas regras, ou, né, é possuída, tá? Tem uma questão aí de possessão muito forte na obesidade, tá? E é curioso que tem muito na obesidade, pelo menos os pacientes que eu já atendi ao longo da vida, eu já ajudei 2 colegas a montar, inclusive, grupos de apoio focados para pessoas com obesidade, né? Num complexo amplo de inferioridade, Léo. Uma autoestima muito baixa,
né, muita carência, né, vem bem evidente a questão do complexo de inferioridade junto com esse complexo materno na questão de não seguir regra e norma. Né, você fala, olha, não faz isso que você vai se lascar, né, como todo viciado, né, seja na droga, seja no sexo, seja em rede social, ele transgride a lei, né? Tá, ele segue a própria lei, né? O FIS puxa um pouco disso aí, ele não tem um capítulo específico sobre a questão da alimentação, mas a gente percebe isso acontecendo, né? Isso. Você já pegou pacientes assim, Léo, né, que você percebe que a pessoa sempre vem com aquela, né, e mesmo a pessoa que vira um adulto, que na infância foi obeso, você percebe uma crise de autoimagem aí, né, autoestima baixa, né, não aceitação de si, projetada inclusive na socialização. Pois é, ó, o Psiquiatria Junguiana tá aqui, eu acho que até deixei meu microfone aberto sem querer, então o pessoal se apareceu aí. Aqui o quarto tá procurando livro, tá tudo certo. Esse aqui é o Psiquiatria Junguiana, Pierce. E aqui é o outro que eu falei, o Alimento de Transformação. Bom, muito bom. Tá aqui também. E é legal, Léo, a gente pensar nessa questão do que essa pessoa aqui tem seu espírito tomado, sua alma tomada por um vício. Que acho que o grande ponto é esse, né? Que ansiedade, porque essa pessoa vai recair na ansiedade. A ansiedade tem a ver, quase todo quadro de transtorno de ansiedade, ele tem a ver com a perversão da individuação. Né? A alma fica intranquila, porque ela não está seguindo para o caminho que ela deveria, né? Ela está indo para outras direções. Muito dos transtornos de ansiedade que a gente tem hoje no planeta, você percebe que a pessoa está desconectada de si, ela está desconectada da sua individuação. E os vícios falam muito disso, né? Exato, exatamente. Acho que os vícios falam muito sobre isso, né? E eu retomando o que a gente estava falando lá no começo da live, nós percebemos, eu acho que muito isso nos dias atuais, né? As pessoas desconectadas de si, do próprio caminho, desse próprio processo de individuação, da sua interioridade, e muitas vezes chegam para nós, né, Jorge, nesse estado de possessão, né? Ou depois da fatura da possessão, né? Sim, para não falar que aí você chega para um paciente desses e fala, e aí? Aquela frase que a gente escuta no consultório, o que está acontecendo? Eu não sei. E aí você sente o paciente evasivo, fuga de ideia, não fala coisa com coisa. Não sei, não sei, não sei. E o que mais me assusta nesse tipo de caso, Léo, chama-se, e olha que a gente tem visto isso, que virou moda na década de 90, as cirurgias bariátricas, e gente que continua obesa, mesmo com cirurgia bariátrica, para não falar que por não cuidar da cabeça, recaiu em outros vícios. Até que a gente viu vários casos de auto-boicote, de gente que comia escondido, né, que apesar da cirurgia bariátrica, que era a função de fazer a pessoa perder peso, mudar o hábito, mudar a cabeça, ela não mudou. Ela emagreceu forçosamente com a cirurgia, mas depois, como a cabeça continuou sendo a cabeça de uma pessoa obesa, ela começou a criar estratégias. A gente viu o caso de uma paciente que ela batia leite condensado com batata frita, aquela batata, né? E saía tomando copinho daquilo lá o dia inteiro. Meu Deus. Ela fez a cirurgia, mas pergunta se perdeu peso. Perdeu nas 2 primeiras semanas, na terceira, quarta, quinta, né? Porque tem aqui uma questão de autoimagem distorcida, né? De não conseguir se ver sem ser a pessoa obesa, né?
Tá? E a gente vê isso, né? E por isso que eu discuto muito nesses casos com os meus pacientes, né? Com os familiares, com colegas, dando supervisão, dando aula, a questão da autoimagem e a questão da vinculação da identidade com a sombra. Né? O positivo, o sadio está na sombra. A gente chama isso de auto-boicote. Né? Que auto-boicote é esse, né? Exato, não, e isso é Está se importante. amando, né? Por que você não está se cuidando? Por que você está deixando essa onda tomar conta de você? Né? Como é que você está deixando, né, esses espíritos dos esqueletos tomarem conta de você? Sabe? Cadê o gostar de você? Cadê o autocuidado? A gente tem que respeitar o biotipo, tem pessoas que são mais cheinhas, mas aqui a gente está discutindo aspectos de saúde. Né? E os exames vão mostrando a complicação da pessoa paulatinamente, né? A gente tem que se cuidar, né? E cuidar sobretudo, Léo, porque não adianta fazer procedimento estético, fazer cirurgia bariátrica se não cuidar da cabeça. Tá? A própria evolução da cirurgia bariátrica começou a mostrar que pessoas corriam risco de vida se ela não fizesse uma boa terapia junto. Passou a ser regra, inclusive, a avaliação psicológica. Mas não só a avaliação psicológica, mas o acompanhamento da pessoa sistemático. O que muita gente, inclusive, também burlou, né? Oi, como? Nossa, eu lembro, Jorge, ó, 10 minutos. Eu lembro que eu trabalhei um tempo, logo no começo da carreira, eu trabalhei muito com convênio, Jorge, clínica de convênio, atendimento, sabe? O que foi muito bom porque eu peguei muita experiência clínica, né? Porque vinha um monte de casos, enfim, eu só não atendia crianças, porque eu não atendo infantil, mas vinham muito casos, assim, eu lembro que com a grade que eu tinha era coisa de 50, 60 pacientes por mês, né, que ocupavam a minha agenda. E aí, eu lembro que teve uma época dessa minha trajetória do convênio que eu comecei a trabalhar com avaliação para bariátrica. O que tinha de gente querendo burlar a avaliação, a escala que a gente fazia e tudo mais. E, e que depois de ter um laudo não voltava para terapia, não estava escrito. Ia falar, você precisava fazer o tratamento antes, durante e depois. Exato, isso é muito curioso, porque por isso que o FIES vai trazer essas questões com o complexo materno de não seguir a regra. Né? A semelhança de outras compulsões e outros vícios, né? O que diga-se, não tem nada a ver com a figura da mãe concreta, não tem nada a ver com um feminino concreto. Isso são terminologias, né, de variação pelo estilo dos processos, né? Imagético, Ah, arquetípico. exatamente. Então a gente está falando de pessoas que têm regra, mas ela não está seguindo a regra. E os vícios têm muito a ver com isso, não seguir regra, né? A gente vê isso nas pessoas que usam cocaína, nas pessoas que fumam, né? Outras drogas, né? Que mente, engana, se engana, né? Disfarça, pinta a pílula de dourado. Não, os outros que são viciados, meus amigos é que são. Eu só dou uma cheiradinha de vez em quando, né? Você vai vendo aí, e aí, né? Como é que mente para si mesmo e para o mundo dessa forma? E a custa de que faz isso, né? Porque nessa brincadeira você percebe um grande processo autodestrutivo que a gente tem que, como profissional de saúde, orientar muito o paciente, deixar ele consciente disso, e não só o paciente, mas a sua família também. Porque o custo da obesidade para a saúde pública brasileira e mundial é altíssimo, gente. Quando a gente fala de uma criança que vai ter que fazer acompanhamento daqui para frente com um cardiologista, o resto da vida tomando medicamento controlado, a gente está falando de uma limitação que era para essa pessoa estar vivendo aos 50 anos de idade. A gente está falando de crianças com 7. Isso vai comprometer a adolescência, início da vida adulta. Como é que essa pessoa vai chegar aos 60 anos?
se chegar, né? Tá? Então, é por isso que a gente tem que estar muito orientado a isso, a olhar essa situação como critério de saúde pública, tá? Uma crise de saúde pública. E aí, Léo, vamos para as considerações finais? Vamos. Você falou dessa questão de saúde pública, e isso é grave, é muito grave, né? E é sério, e os índices estão aí, são alarmantes, né? Pessoal, queria agradecer, né, mais uma vez, sempre bom estar aqui, Jorge, né, também sempre muito bom. Então, acho que fica a questão desse pensamento. Primeiro, você tem fome do quê? Vamos voltar para você tem fome de quê? Exato. Salve, meu querido Arnaldo Antunes. Um beijo, meu querido. Saudade sua. E essa reflexão de um trabalho consigo mesmo e de conscientização sobre si, ou seja, conscientização dessa realidade interna que é essencial. Exato. Pessoal, quero encerrar essa live hoje falando de amor próprio. Ninguém aqui está querendo discutir a questão de estética, ninguém está aqui falando de gordofobia, não tem nada a ver com isso, gente. Nós estamos falando de um problema de saúde pública. Cada um de nós tem direito de ser o que quiser, mas quando a gente recai na autodestrutividade, quando nós recaímos, na condição da sabotagem, aí a coisa é totalmente diferente, porque se transforma num problema de saúde e saúde grave. Repito, eu tenho visto pessoas aí com sérios comprometimentos cardiocirculatórios, é problema de articulação, é problema de junta, é problema daquilo, perde libido, perde disposição física, perde a alegria de viver, vira uma pessoa chata que não tem outro assunto a não ser comida, 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 comida. E eu gosto muito de lembrar, como bom acompanhante da história da música, sou músico nas horas de folga, na era clássica da música, a soprano, junto com o tenor, sempre foi uma grande sofredora. Será que é isso? Será que é essa mítica que a gente tem que trazer para a nossa vida? A de viver em sofrimento? Quando que nós vamos despertar na vida das pessoas o amor próprio, o autocuidado, um respeito à autoimagem, gostar de você e melhorar o que você é, que acho que o grande desafio é esse, né, Léo? Tá? Se a gente puder Com melhorar certeza. somos, o mundo ficaria muito melhor. Então, galera, não se sabota, se cuida, faça uma boa terapia, uma boa análise, cuida de você, atividade física regular, cuidado com a ansiedade, cuidado com essas possessões, essas forças inconscientes que tomam conta de você e fazem você viver sem perceber o que você está vivendo. Te cuida, se ama. Tchau, tchau, até a próxima live.